este é o canal Contabilidade Angolana Online e no vídeo de hoje estarei resolvendo todos os exercícios de contrato de construção já elaborado ou já emitido pela Ordem dos Contabilistas. Estarei resolvendo o exercício do MOC de junho, de julho, o exame de agosto e o exame de janeiro de 2020. Portanto, para dar início à resolução do nosso MOC, eu vou começar pelo MOC de junho. E o MOC de junho, ela tem como exercício uma empresa de construção, ela recebe um contrato, ela elabora um contrato de construção e o contrato tem um valor de 20 milhões de kwanza. O contrato tem um valor de 20 milhões de kwanza. E tem um custo estimado no primeiro ano de 16 milhões de kwanzas e foi-nos informado que o mesmo custo foi, nesse caso, reavaliado ou corrigido para, portanto, 18 milhões de kwanzas, Foi revisto para 18 milhões de kwanza. Portanto, nós temos então, na nossa tabela, no primeiro ano nós temos o custo incorrido, 4 milhões de kwanza, custo para o segundo ano nós temos, eu vou colocar aqui 9 milhões e 500 mil kwanzas e no terceiro ano eu terei 4 milhões e 500 mil kwanzas. As faturas emitidas foram no primeiro ano 8 milhões, no segundo ano 6 milhões e no terceiro ano 6 milhões. Vamos então trabalhar com o contrato de construção. No primeiro MOC nós sabemos que quando se trata de contrato de construção, nós automaticamente deveríamos recorrer à nossa tabela ou à nossa taxa de percentagens de acabamento. Quando se fala de contrato de construção, estamos logo falando de percentagem de acabamento. Okay? Percentagem de acabamento. E nós vamos para a percentagem de acabamento, nós precisamos encontrar uma taxa de acabamento anual. E para resolvermos essa taxa de acabamento, ou encontrarmos a taxa de acabamento anual, nós temos de fazer o nosso custo incorrido, que são os 4 milhões de kwanza, a dividir pelo nosso custo estimado no primeiro ano, custo total estimado no primeiro ano, que são 16 milhões de kwanza. Então nós temos uma taxa de 0,25% ou 25%. Para o segundo ano, fazemos a mesma coisa. Eu faço o meu custo, vou repetir para não ter que puxar a planilha, eu faço o meu custo incorrido no segundo ano, mas algo que devemos ter atenção nesta questão é, no segundo ano, ela foi previsto, então ao invés de usarmos o custo total de 16, vamos usar o custo total de 18. Então ela passará a ser 0,52. Mas para não trabalharmos com valores, vírgulas ou valor, vamos trabalhar com valor exato. Então vou arredondar esse valor para 0,50, que equivale a 50%. E para o segundo ano, o terceiro ano, eu terei como taxa de acabamento, o mesmo cálculo, 4 milhões e 500 a dividir por 18 milhões de kwanza, que eu terei então os meus 25%. Então eu já tenho aqui a minha taxa, ou a minha taxa de acabamento, ou a minha fase de acabamento. Preciso agora neste momento encontrar o rédito anual. E o meu rédito anual é obtido, como já temos a taxa de acabamento, o meu rédito anual será, portanto, o meu valor do contrato, que são os 20 milhões, vezes a minha taxa de acabamento. Então, neste caso, eu tenho para o meu rédito do primeiro ano, eu terei 5 milhões de kwanza. Para o meu rédito do segundo ano, farei a mesma coisa, 20 milhões vezes 0,5% ou 50%, terei 10 milhões de kwanza. E para o meu rédito do terceiro ano, eu tenho 20 milhões vezes 0,25% ou 25% e terei 5 milhões de kwanza. Neste caso, eu vou fazer agora a diferença do rédito. A minha diferença do rédito é fatura, que é o valor que nós faturamos ou emitimos ao cliente, menos aquilo que é suposto ter na minha contabilidade. Então vai me dar uma diferença de 3 milhões de kwanza. No segundo ano terei a mesma coisa, terei 4 milhões de kwanza, menos 4 milhões de kwanza. No terceiro ano teria 1 milhão de kwanza. O exercício
de junho, ela nos pede, no final do segundo ano, aplicando o método de percentagem de acabamento, determina na contabilidade qual seria a regularização do proveito ou do rédito. Para isso, vamos primeiro contabilizar o primeiro ano. E o primeiro ano, neste caso, a contabilização seria 62 a crédito. Vamos usar primeiro o valor da faturação. E o valor da faturação seria 8 milhões de kwanza, valor emitido para o cliente, 8 milhões de kwanza. Eu vou colocar aqui 8 milhões de kwanza. 8 milhões de kwanza, eu vou colocar aqui 8 milhões de kwanza, vou colocar aqui para os colegas perceberem melhor, 8 milhões de kwanza no exercício 1, e na conta do cliente o mesmo valor, 8 milhões de kwanza. Bom, temos então registrado a nossa fatura. Este é o valor da fatura, para a percepção dos colegas. Este é o valor da fatura. Precisamos corrigir então o rédito. Precisamos corrigir a fatura, podendo então encontrar o rédito do ano. E para a correção desta fatura ou deste proveito, o que é que a gente faz? A gente vai contabilizar. Nós temos uma diferença de 3 milhões de kwanza em função do valor já faturado. Então, para a correção desta fatura, eu vou debitar a minha conta no valor de 3 milhões de kwanza, vou debitar a minha conta 62 num valor de 3 milhões de kwanza. Eu vou pôr aqui 1A, 3 milhões de kwanzas. $3 milhões de kwanza. Então eu tenho 3 milhões de kwanza na minha conta 62 a debitar, e terei na minha conta a acreditar os mesmos 3 milhões de kwanza na conta 37,6, proveitos a repartir por período futuro. Então tenho registrado este movimento a crédito, minha conta, proveitos a repartir por períodos futuros. Tendo registrado este movimento no primeiro ano, vamos agora passar para o segundo ano, que é de fato o exercício, que é de fato a questão que nos é colocada. Segundo ano, qual seria então a correção a fazer no proveito? E para a correção a fazer no proveito no segundo ano, o que eu faria? Eu então tenho o meu proveito, que são, primeiro vou registrar a fatura, vou registrar a fatura. E a minha fatura neste caso seria 10 milhões, que equivale ao exercício 2, operação 2. E na minha conta do cliente eu registro o mesmo 10 milhões, não, só fazer cópia, registro os mesmos 10 milhões e tenho a fatura lançada. Agora vamos fazer a correção do rédito. O rédito que nos é colocado, ou seja, desculpa, a fatura não é 10 milhões, é 6 milhões, assim está certo. 6 milhões e tenho 6 milhões, portanto está registrada a nossa fatura, que é esta que está aqui. Está registrada a nossa fatura do segundo ano, 6 milhões. Mas é-nos dito que o rédito, na verdade, não é 6 milhões, o rédito deve ser 10 milhões. Então nós precisamos fazer a correção do proveito ou da fatura. Como é que eu faço para ter o rédito correto? Eu vou buscar os 4 milhões de diferença, eu vou colocar aqui 4 milhões, 1, 2, 3... 4 milhões de diferença para o exercício, para a operação 2A, 4 milhões de diferença, e vou, no entanto, já tenho os 4 milhões de diferença, e o que é que eu preciso fazer? Se já tenho 4 milhões de diferença, antes disso, eu vou fazer aqui uma correção rápida. Exatamente, eu preciso de registrar 4 milhões de diferença. Como preciso registrar 4 milhões de diferença, eu lembro-me que no exercício anterior eu tinha comigo um proveito a repartir períodos futuros. E como nós sabemos o princípio de especialização do exercício ou o princípio do acréscimo, ele diz que os proveitos a repartir períodos futuros devem ser registrados no ano seguinte ou nos anos seguintes. Então nós temos aqui 3 milhões de kwanza, eu vou pegar os 3 milhões de kwanza que eu proveito a repartir períodos futuros, vou creditar
a minha conta, que vai ser a minha operação 2A, vou creditar e vou debitar na minha conta, ou vou debitar, desculpa, e vou creditar na minha conta de proveito. A minha diferença seria 4 milhões de kwanza. Quanto me falta? Faltaria 1 milhão de kwanzas. Este 1 milhão de kwanzas eu ainda não emiti a fatura. E como não emiti a fatura, o que é que eu faria com esses 1 milhão de kwanza? Eu vou por aqui B. Nesse caso, 1 milhão de kwanzas, como ainda não emiti esta fatura, eu colocaria aqui na conta a débito. A débito seria a minha conta, portanto, proveitos a repartir por períodos futuros. Proveitos a repartir por períodos futuros. Então, tenho registrado o meu contrato de construção num valor de, aqui o meu proveito a repartir pelos futuros. Proveito a repartir pelos futuros. E eu tenho então registrado na contabilidade. Tenho que registrar na contabilidade a minha correção do rédito ou correção do proveito. Qual nesse caso é a minha resposta? E a minha resposta é: eu credito a conta 62 no valor de 4 milhões de kwanza, que é a soma dos 3 milhões mais 1 milhão de kwanzas. Então eu credito na conta 62 4 milhões de kwanza. Depois debito a minha conta 37,6. Debito a minha conta 37,6 por 3 milhões de kwanza. E debito a minha conta 37,3 por 1 milhão de kwanzas. Então, tenho aí a minha operação, tenho o meu resultado. Vou voltar a explicar. Então, nós temos, para o contrato de construção, nós precisamos encontrar a percentagem de acabamento. E a percentagem de acabamento é obtido pela divisão entre o custo incorrido a dividir pelo custo estimado total. Primeiro ano, custo estimado total do primeiro ano. Segundo ano, custo estimado total do segundo ano. E o segundo ano, o custo estimado foi de 18 milhões. Assim sendo, a gente encontra 9 milhões e 500 a dividir por 18 milhões. E eu disse que para não trabalharmos com vírgula, vamos arredondar para 50, porque dava 52. Então arredondamos para 50. No terceiro ano, encontramos então o nosso custo estimado, ou incorrido, que é os 4 milhões e 500, a dividir pelo custo estimado de 18 milhões de kwanzas, que dava então 0,25% ou 25%. Depois disso, lançamos a fatura. A nossa fatura no primeiro ano foi de 8 milhões. Aqui a crédito dá 62 e a débito dá 31. Depois, precisamos fazer a correção do rédito, pois o rédito foi obtido em função da taxa de percentagem de acabamento que foi aplicada no valor do contrato. Se nós efetuamos 20 milhões vezes 25%, que nos deu o rédito do primeiro ano de 5 milhões de kwanzas. E sucessivamente o segundo ano. Então, nós temos aqui e precisamos fazer as correções. Para o primeiro ano, efetuamos a correção de 3 milhões de kwanza, onde estamos aqui, 3 milhões de kwanza, e como este proveito, como essa fatura já havia sido emitida, então vamos repartir esse proveito, porque não deveria ser 8 milhões, deveria ser 5 milhões, então vamos repartir esse proveito para o próximo ano, que vai, portanto, a crédito na conta 37,6, né? Estamos aqui, 37,6. E depois passamos para o segundo ano. E o segundo ano nós havíamos faturado 6 milhões de kwanza, mas na verdade o rédito é 10 milhões de kwanza. Então precisamos fazer uma correção, e a correção a ser feita deve ser de 4 milhões de kwanza. Como nós no ano passado tínhamos 3 milhões de proveito por repartir períodos futuros, então vamos aproveitar esse proveito e vamos reconhecer já este rédito no ano seguinte. Então vamos reconhecer já os 3 milhões de kwanza, então vamos debitar a conta 37,6 e vamos creditar a conta 62. E depois vamos, pela diferença, pois nos falta 1 milhão para 4 milhões, então vamos diferir esse proveito para o próximo ano, que vai ser proveitos a faturar de 1 milhão de kwanzas. Está resolvido o primeiro mock de junho. Vamos agora passar para o mock de julho.
E o MOC de julho, eu já preparei as tabelas para facilitar. E o MOC de julho, nós temos, portanto, o nosso mapa. E o nosso mapa, o exercício diz que nós temos um contrato de 5 milhões de kwanza. E temos, para o ano 2016, 700 como custo incorrido acumulado. E os colegas prestem bem atenção nesta rasteira, por favor. Se os colegas perceberem, eu vou recuar aqui um bocadinho. Se os colegas perceberem, nós temos custo incorrido, que é 4 milhões e 500, 9 milhões e 500, depois 4 milhões e 500. É o custo incorrido. Mas no exercício de julho, ela vem custo incorrido acumulado. Então, significa que se é um custo incorrido acumulado, quer dizer que os custos acumulam, somam. Né? Neste caso, se aqui é de 7 milhões e 500, neste caso, aqui vai passar para 2 milhões, depois 4 milhões e 500. Neste caso, este é o valor acumulado do custo. Se eu, por exemplo, quiser saber qual é o custo incorrido no ano de 2017, eu, nesse caso, só para ter os colegas terem uma ideia, eu, nesse caso, teria de fazer os 2 milhões de kwanza menos os 750, que daria o meu custo do ano de 2017. Só para os colegas terem uma ideia. Se eu quisesse saber o meu custo do ano de 2018, eu teria que fazer 4 milhões menos os 2 milhões do ano, porque os custos incorridos são acumulados. Só para os colegas terem uma ideia. Vou apagar. Exatamente. Agora já temos aqui a nossa estimativa total, que é o custo estimado total. Para o primeiro ano de 2016, nós temos 3 milhões e 750. Para o segundo ano, nós temos 2 milhões de kwanzas. No terceiro ano, 2018, nós temos 4 milhões de kwanza. Conforme disse no exercício anterior, para o contrato de construção, usa-se sempre a taxa de percentagem de acabamento. Só que, outra dica que eu gostaria de dar aos colegas é, no exercício anterior, a percentagem de acabamento não foi acumulativa. A percentagem de acabamento não foi acumulativa. Conforme os colegas podem ver, não foi acumulativa. Mas, se eu tenho um custo total acumulado, significa que a minha percentagem também de acabamento será acumulado. Por isso é que eu coloquei aqui percentagem de acabamento acumulado. Então, os colegas prestem bem atenção nessa dica. Se o meu custo incorrido for acumulado, então a minha percentagem de acabamento também será acumulado. O que significa que eu terei como percentagem de acabamento o meu, já falamos que é o custo incorrido a dividir pelo custo estimado total, exatamente, dá 2,2, que equivale a 20%. E também para o custo que vale a 20%, e também para o custo de 2017 eu tenho 2 milhões, que é o custo estimado acumulado, que é o custo incorrido acumulado, a dividir, portanto, pelo meu custo total, que dá 1 milhão de kwanzas. Desculpa, aqui eu vou fazer uma correção rápida. Aqui no exercício não é 2 milhões de kwanza, mas é 4 milhões de kwanza. Sim, está certo. 4 milhões de kwanza. Então, nesse caso, não seria 1%, seria 50%. Para o exercício, para o ano de 2018, nós temos 4 milhões a dividir por 4 milhões, então nos dá 1, que equivale a 100%. Então, nós temos a nossa percentagem de acabamento também acumulada. Ela acumula de 0,20%, 50% e 100%. Se o meu custo incorrido é acumulado, a minha percentagem de acabamento é acumulada, então o meu rédito também será acumulado. Então eu faço, e o meu rédito nós já falamos que é o valor do contrato vezes a minha percentagem de acabamento. Então vai me dar automaticamente 1 milhão de kwanzas. Mais uma vez, segundo ano de 2017, eu tenho o meu contrato de construção, meu valor do contrato vezes a minha percentagem, vai me dar também 1 milhão de kwanzas, 10 milhões de kwanzas, vai me dar 10 milhões de kwanzas. 10 milhões de kwanzas. Uma coisa está errada, deixa-me só fazer aqui um cálculo. Eu tenho aqui
tenho 50, desculpa, é C4, vezes, ok, está certo, vezes 50%, e eu tenho então para o terceiro ano, que é 5 milhões, vezes 1, que é o 100%. Então eu tenho para o rédito acumulado, eu tenho para o primeiro ano 1 milhão de kwanzas, para o segundo ano 2 milhões e 500, e para o terceiro ano 5 milhões de kwanzas. Eu disse, vou repetir, se o custo incorrido, se o custo estimado é acumulado, a minha percentagem de acabamento também será acumulada. Se a minha percentagem de acabamento e o meu custo estimado forem acumulados, significa que o meu rédito também será acumulado. Mas o que eu preciso para o exercício de julho é encontrar o rédito do ano de 2018. E como é que eu encontro o rédito do ano de 2018? Eu tenho que encontrar o meu rédito anual. E eu havia dito aos colegas, nos custos, se eu quisesse calcular o meu custo anual, eu tinha que fazer o meu custo do ano seguinte menos o meu custo do ano o meu custo do ano anterior. E nesse caso será o mesmo. Para eu achar o meu rédito anual, eu faço o meu rédito do ano anterior menos, para o primeiro ano não é acumulado, o valor é fixo, mas para o segundo ano eu encontro o meu rédito de 2 milhões e 500 menos o meu rédito do ano anterior, que é 1 milhão e 500. Nesse caso, para 2017, o meu rédito é de 2 milhões, é de 1 milhão e 500. Para o ano de 2018, o meu rédito será 5 milhões menos 2 milhões e 500. Então, eu tenho o meu rédito para 2018, 2 milhões e 500. Assim sendo, a minha resposta é: para 2018, eu devo registrar um rédito de 2 milhões de kwanzas. Está respondida então o nosso segundo mock de julho. Vamos agora passar para o nosso mock de agosto. E o nosso mock de agosto, ela tem como questão, eu vou pular aqui, exatamente, o meu mock de agosto, eu preparei já o mapa para não ter que fazer de novo. Pronto, já temos aqui o mapa preparado e os colegas também já têm o mapa do exercício. Então, para o mock de agosto, nós temos para o valor do contrato 5 milhões e 500. Para o valor do contrato nós temos 5 milhões e 500. Temos para custo, mais uma vez, repetindo, estamos diante exatamente do exercício anterior, só que com valores trocados. Os colegas vão perceber mais uma vez, só que desta vez não vamos simplesmente encontrar o rédito, mas também vamos fazer algumas contabilizações, não é? Diferente do exercício anterior. Assim sendo, eu tenho para o custo incorrido acumulado de 2016, 900 mil kwanzas, para 2017, 3 milhões de kwanzas e para 2018, 5 milhões de kwanzas. Custo estimado total eu tenho para 2016, 4 milhões e 500 e foi-nos informado que foi revisto o custo para 5 milhões, 5 milhões. A fatura emitida no ano foi de 700 mil kwanzas, 3 milhões de kwanzas e 1 milhão e 800 mil. No exercício anterior, se os colegas notarem, não tinha faturação e só nos pedia apenas o rédito do ano. Então, neste exercício tem faturação, o que significa que vai ser uma mistura do mock de julho e um bocadinho do mock de junho. Então, vamos lá dar sequência, né? No exercício anterior já falamos da taxa de percentagem de acabamento acumulada. Se o meu custo estimado é acumulado, então a minha percentagem de acabamento também será acumulada. Se a minha percentagem de acabamento é acumulada, o meu rédito também será acumulado. O que vai me obrigar a ter que encontrar um rédito anual. Ok? Então vamos por parte. Vamos agora para o meu rédito, para a minha percentagem de acabamento. E a minha percentagem de acabamento, mais uma vez, é o meu custo estimado a dividir pelo meu custo total. Então vai me dar 0,2 ou 20%. E mesma coisa para 2017, custo acumulado a dividir pelo meu custo total e vai me dar 60%, o que significa se aqui é 60%, aqui será 100%. Muito bem, então está feito o meu. Se os colegas perceberem, eu posso colocar aqui percentagem para facilitar, sem ficar mais fácil. Vou colocar aqui percentagem. Ok, sim, fica mais fácil.
Muito bem, então temos aqui a nossa percentagem de acabamento, que conforme os colegas conseguem ver, também é acumulativa. Né? Nossa percentagem de acabamento também é acumulativa. Então vamos agora achar o nosso rédito acumulado, que vai ser então o nosso valor de contrato vezes a nossa percentagem. Então para o 2016 nós temos como rédito 1.100.000. Para 2017 nós temos como rédito 3.300.000, que é acumulado. Para 2018 nós temos como rédito 5 milhões, né? Em função da taxa de 100%, 5.500.000 quase. O que nos pede, e para facilitar o nosso cálculo, nós precisamos do nosso rédito anual. Então, para 2016 o valor mantém-se. Para 2017, é aquilo que eu já expliquei, vamos fazer 2017, que é o nosso acumulado, menos o nosso rédito anual, dá 2.200.000. E para 2018, nós vamos fazer o rédito de 2018, acumulado, menos o rédito de 2000, acumulado de 2017, menos o acumulado de 2017. Então nós vamos ter o rédito anual 2016 1.100.000, rédito anual 2017 2.200.000 e para 2018 2.200.000. Vamos agora então começar a fazer as nossas contabilizações, e para o exercício de agosto nos é pedido que no final do segundo ano, a aplicação do método de percentagem de acabamento determina a seguinte regularização do proveito. Qual seria, neste caso, a regularização do proveito? E para a regularização do proveito, nós, mais uma vez, como estamos diante de fatura, vamos primeiro emitir a fatura do cliente. E a fatura do cliente, a fatura do cliente seria 62 a crédito 700.000 kwanzas. 700.000 kwanzas, eu vou colocar aqui 700.000 kwanzas, que é a operação número 1, e a mesma operação número 1 vai para o meu cliente, também 700.000 kwanzas. Muito bem, então temos a nossa operação, que é a nossa fatura lançada. A nossa fatura foi registrada 700.000 kwanzas. Precisamos fazer a correção do rédito para 1.100.000. Neste caso, eu preciso adicionar mais 400.000 kwanzas. Se quiser, eu posso colocar aqui mais um mapa aqui, para fazer então a diferença do rédito. Eu posso colocar aqui a diferença do rédito. E a minha diferença do rédito eu tenho fatura menos rédito anual 400.000 kwanzas a corrigir para o próximo ano, e o mesmo acontece para os outros anos, né? Então eu tenho, portanto, que corrigir 400.000 kwanzas, quer dizer que está-me a faltar 400.000 kwanzas para ter um rédito anual de 1.100.000. Como é que eu faço essa correção? Não emiti nenhuma fatura, já tenho lançado, já tinha emitido uma fatura de 700.000 kwanzas, já não posso emitir uma fatura, já estou no final do ano, estou fazendo a correção no mês 13, então eu faço a correção de 400.000 kwanzas. Eu vou colocar aqui A, 400.000 kwanzas como correção, e esses 400.000 kwanzas eu vou colocar na minha conta 37.3 a débito. Vou colocar na minha conta 37.3 a débito. Essa conta 37.3, proveitos por faturar, né? Os colegas já sabem, proveitos por faturar. Muito bem, então tenho lançado aqui os meus 400.000 kwanzas, está corrigido o primeiro ano, está corrigido o rédito do primeiro ano. Assim sendo, eu para o ano de 2016 eu terei como rédito 1.100.000, né, que é os 700 mais os 400, dá 1.100.000. Está corrigido o primeiro rédito do ano. Vamos para o segundo ano, pois é aquilo que o exercício nos pede. Que correção eu devo fazer no rédito ou no proveito do segundo ano? Então, para isso, eu primeiro preciso lançar a fatura do ano de 2017. Eu tenho a fatura lançada em 2017. Eu vou pôr aqui 2. E o mesmo acontece com a conta do cliente. Pronto. Então tenho lançado
a minha fatura do cliente, né? Eu lancei 3 milhões de kwanza. Vamos agora passar para a minha correção. E eu devo fazer uma correção de 800 mil kwanzas, porque o meu rédito real, na verdade, deve ser 2 milhões e 200 mil kwanzas. Se o meu rédito deve ser 2 milhões e 200 mil kwanzas, então a minha correção a ser feita será de 800 mil kwanzas. Então eu retiro ou diminuo, como nós sabemos, a conta do proveito ou a conta do passivo diminui-se debitando e aumenta-se creditando. Então vou diminuir a minha conta do passivo ou o meu proveito. Eu vou pôr aqui 2A no valor de 800 mil kwanzas. Então eu tenho aqui restado meus 800 mil kwanzas. E depois, o que é que eu faço? Eu tenho aqui a minha conta. Eu vou aqui abrir mais uma conta. Se eu estou a fazer uma correção, logo não deveria ser 3 milhões, deveria ser 2 milhões e 200. Então eu vou ter que diferir o proveito para proveitos a repartir por períodos futuros, né? Proveitos a repartir por períodos futuros, né? Proveitos a repartir por períodos futuros. Mas algo a ter em conta é que eu no ano anterior já havia estimado, em função do princípio do acréscimo, já havia estimado 400 mil kwanzas, ou seja, já havia pedido emprestado de uma fatura que ainda não emiti de 400 mil kwanzas. Mas como eu tive um proveito por repartir de 800 mil kwanzas, então eu vou dizer assim, já não vou repartir 800 mil kwanzas, porque esses 800 mil kwanzas eu já tinha antecipado 400 mil kwanzas. Então eu faço o seguinte, eu vou tirar 400 mil kwanzas que eu havia já estimado no ano anterior. Eu vou colocar aqui 2B, não, 2A, claro, vou colocar aqui 2A, e já havia estimado 400 mil kwanzas, vou acreditar 400 mil kwanzas e vou também acreditar na minha conta proveito, ou na minha conta 376 proveitos a repartir pelos futuros, 400 mil kwanzas. Assim sendo, eu tenho 400 mil kwanzas para zerar o meu proveito por faturar, e tenho a repartir 400 mil kwanzas, né? É como se eu dissesse, se eu sobrou 800 mil kwanzas e eu estou a dever ainda ao João, então não me adianta guardar os 800, eu vou primeiro liquidar os 400 do João e fico apenas com o remanescente de 400 mil kwanzas. Está respondido o mock de agosto. Espero que tenham compreendido. Se não perceberam, por favor, coloquem um comentário que eu volto a fazer um vídeo ou posso enviar um áudio para os colegas para repetir a resolução ou a explicação do exercício. Mas agora vamos para o mock de janeiro, que é o último. E esse mock de janeiro é um bocadinho diferente dos três. Um bocadinho só. Por quê? Porque não nos pede nenhuma contabilização, mas nos pede que só faça que se acha o resultado bruto. Nos pede que encontremos o resultado bruto ou o nosso lucro, não é? E para encontrar o nosso lucro, temos aqui algumas rasteiras. Pronto. Diz que o nosso contrato é de 1 milhão e 80 mil kwanzas. E nós temos custo estimado acumulado, mais uma vez, 360 mil kwanzas no ano 2018 e no ano 2019, 900 mil kwanzas. Temos como custo estimado do ano 2018, 540 mil kwanzas. Pronto, está feito, está colocado. Vamos então para o nosso exercício, né? E eu coloquei aqui fatura anual para facilitar os colegas. Se a minha faturação é acumulada, 480, então significa que a minha faturação anual seria 480 no primeiro ano e no segundo ano seria os 1 milhão e 80 menos os 480, que dá 600 mil kwanzas. Só para os colegas terem uma ideia. Agora sim precisamos achar a percentagem de acabamento. E a percentagem de acabamento, se os colegas sabem, ela é obtida em função do custo incorrido a dividir pelo custo estimado. Custo incorrido a dividir pelo custo total estimado. Está certo? Custo total estimado. Custo total estimado, né? Este é o nosso cálculo para
encontramos a percentagem de acabamento. Se o meu custo estimado é acumulado, a minha fatura é acumulada, a minha percentagem de acabamento também será acumulada e o meu rédito também será acumulado. Mas o bom deste exercício é que nos pedem que resolvamos a questão do primeiro ano, né? É só encontrarmos o resultado bruto do primeiro ano, que é o do ano de 2018, e para encontrarmos este valor, como é que fazemos? Vamos primeiro achar a nossa percentagem de acabamento. Aqui é onde está a rasteira, meus colegas, e eu vou explicar qual é a rasteira. Se fosse no exercício normal, nós encontraríamos a percentagem de acabamento assim: custo estimado, custo incorrido, custo incorrido a dividir pelo nosso custo estimado. Pronto? Seria esta a nossa resolução, né? E acredito que muitos colegas também fariam a mesma coisa. Seria esta a nossa resolução. Mas eu disse no exercício aqui que o nosso custo e a nossa percentagem de acabamento, é igual ao nosso custo incorrido a dividir pelo custo total estimado. E o custo estimado, colegas, para a vossa rasteira não é os 540, mas é os meus 900 mil kwanzas, porque é o meu custo total estimado. Então eu faço 360, que é o meu custo incorrido, a dividir pelo meu custo total estimado, que na verdade é os 900 mil kwanzas. Então, se os meus 900 mil kwanzas, eu tenho neste caso, para o primeiro ano de 2018, o meu rédito acumulado será os 1.080.000 vezes 4%, então será 432 mil kwanzas. Claro, o meu rédito anual será também o mesmo valor, né? Não preciso mexer em 2019, porque o exercício não nos pede 2019, mas nos pede 2018. Então vou apenas trabalhar com o ano de 2019. Porque se me pedisse 2018, com o ano 2018, se me pedisse 2019, eu teria aqui que também encontrar, né, o meu custo incorrido, nesse caso, se ele é acumulado, o meu custo incorrido anual, né? Eu teria que fazer assim, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. Eu teria que colocar aqui custo incorrido anual. Custo incorrido anual, que seria, portanto, o primeiro ano seria igual e o segundo ano seria a diferença entre os 900 menos os 360, né? Então, para o segundo ano, eu teria como custo incorrido anual 540. Então, tendo esse custo incorrido anual 540, eu teria a minha porcentagem de acabamento 540 a dividir por 900 mil, que daria meus 60%. Okay? Não precisamos resolver isso, apenas estou só para os colegas perceberem como é que seria nos anos seguintes. Se por acaso viesse no exercício, né? Imagina que não estamos pedindo 2018, mas estamos pedindo 2019. Então, só para os colegas terem uma ideia. Agora, e o rédito acumulado, né? Nesse caso seria a mesma coisa. O rédito acumulado seria 1 milhão vezes os 60%. Ok? Nesse caso aqui seria, na verdade, 100%. Né? Seria 100%. Em vez de pronto, eu faria desse jeito. Esse seria meu acumulado anual, seria meu anual, na verdade. Eu vou trabalhar com o acumulado mesmo. Seria então 900 a dividir por meu custo estimado, sim, de 900, a dividir por 900 mesmo. Aqui eu vou pagar para 900. Pronto. Se fosse anual, então eu vou repetir mesmo, seria, como é acumulado, eu usaria mesmo os 900, né? Como é acumulado. Se fosse a percentagem de acabamento anual, então eu teria que fazer apenas a parte de respeito anual. Então nesse caso aqui seria 1 milhão e o meu rédito acumulado seria 1 milhão. E para o meu rédito anual de 2019 seria, por exemplo, 1.080 menos os 432, seria 648 para 2019. Repetindo, para que os colegas percebam, aqui a rasteira está, o meu custo estimado total não é os 540,
mais é os meus 900. Esse é o meu custo estimado total, é os 900. Como estão nos pedidos 2018, trabalhei com 2018, mas para facilitar os colegas também encontrei 2019. Como a minha porcentagem, meu custo estimado meu custo incorrido é acumulado, então minha fatura também é acumulada e a minha porcentagem de acumulamento também é acumulada. O meu rédito também será acumulado, então eu tenho que desmembrar ou desfazer todos esses acumulados para aquilo que é o custo e o proveito corrente. Então, para o meu rédito anual, eu tenho 432 para o primeiro ano e 648 para o segundo ano. Não preciso trabalhar com este ano, vou apenas trabalhar para o segundo ano. Então, eu tenho para o meu rédito de 2018, eu tenho 432, rédito de 2018. O meu custo operacional, eu tenho 360 mil kwanzas. E o meu lucro seria, portanto, o meu rédito ou o meu proveito menos o meu custo operacional, que será 72 mil kwanzas. Assim sendo, temos a nossa resposta dada. Não precisamos fazer nenhuma contabilização, porque o que nos pede apenas são cálculos para encontrarmos o nosso resultado bruto. Então, está feito aqui na nossa demonstração de resultado, a nossa DR, o nosso resultado bruto. E está resolvido a nossa questão de janeiro. Pronto, terminamos os 4 mocks, junho, julho, agosto e janeiro. Exercícios de reconciliação bancária.